Ministro, eu comecei falando sobre essa mudança na representatividade, na composição do CONAMA desde o governo do PT, da ministra Isabela Teixeira em 2016, né? O CONAMA hoje é muito mais enxuto e mudou a representatividade também. O governo federal tem mais assentos e o setor empresarial também. Ao todo tem 51% dos votos do CONAMA. Queria perguntar para o senhor se na prática essa extinção das resoluções de áreas de proteção permanente, como manguezais, que são ali o berçário dos peixes, de reprodução de peixes, dos manguezais e da restinga, se isso não atende a interesses econômicos de empreendimentos imobiliários, do setor hoteleiro, que quer avançar sobre essas áreas da praia e construir empreendimentos imobiliários. Isso não abre um espaço para passar a boiada? Quando o senhor fala aí que estados podem fazer as suas próprias regras, isso abre um caminho também para uma guerra ambiental, em vez da guerra fiscal, a guerra ambiental. Amanda, primeiro uma correção na sua afirmação de que houve uma diminuição da representatividade. Não houve. O que houve foi uma diminuição do CONAMA como um todo. O CONAMA tinha 96 titulares, mais 96 suplentes, ou seja, quase 200 pessoas. Não é possível a gente imaginar que um órgão com 200 pessoas com direito a voz e voto poderá exercer qualquer política pública. No fundo, virava um palanque, né, ideológico, um palanque político para aqueles que queriam, em alguma forma, defender as suas visões pessoais no curso do CONAMA. Então, o CONAMA se torna um órgão muito mais eficiente quando nós pegamos aquela representação e dividimos por 5. Todas as representações. A do governo federal foi dividida por 5, a dos governos estaduais foi dividida por 5, dos municipais foi dividida por 5 e do terceiro setor foi dividida por 5 também. Então foi mantida a proporcionalidade. O que diminuiu foi o tamanho absoluto do órgão. Dito isso, o que a gente verifica com essa questão das mudanças? Aqui não se trata de pressão econômica de A, de B ou de C. O fato é que o Brasil é um país que tem regras, você tem um devido processo, você tem um Estado democrático do direito, você deve ter segurança jurídica e deve ter previsibilidade. Países que não têm isso fracassam, como é o caso da Venezuela ou da Argentina, e estados ou cidades onde isso não é respeitado, se favelizam. Basta você ver o que aconteceu, por exemplo, no entorno da Bilis e Guarapiranga. Você tinha a resolução vigente, você tem a lei de mananciais, você tem o Código Florestal e você tem a lei da Mata Atlântica. Isso evitou que a Bilis e a Guarapiranga virassem aquela invasão indiscriminada de áreas no entorno das represas? Não, não evitou. Evitou que você tivesse esgoto sendo despejado in natura lá no curso hídrico? Não evitou. Evitou que as pessoas fizessem a supressão de vegetação, ou seja, o corte de vegetação e o aterramento das áreas sem licença? Não evitou. Evitou que a gente tenha, por exemplo, as invasões de área ali na região de Cubatão, da Vila Esperança? Não evitou. Então, o que mostra que a burocracia, a irracionalidade de normas não contribui para a defesa do meio ambiente. Antes, pelo contrário, o que a gente nota é que quando há regras que são contraditórias, burocráticas, excessivamente repressivas ao desenvolvimento econômico, o que acaba acontecendo é justamente o desrespeito ao desenvolvimento econômico. Frase essa que foi muito bem resumida pelo Paulo Guedes, quando esteve em Davos no ano passado, quando ele disse que a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. E justamente essa mentalidade de patrulhamento ideológico quanto ao desenvolvimento econômico sustentável é que joga as pessoas para a pobreza, para a falta de desenvolvimento, para a ausência de infraestrutura, para a falta de saneamento, que aliás foi este governo, e não a esquerda que estava sentada nessa cadeira até o ano passado, que fez o marco legal do saneamento. É este governo que está fazendo todo o programa de combate aos lixões no Brasil e que foi deixado para trás por esses supostos ambientalistas. Então, a coisa não é bem assim. É preciso ter muito bom senso de tratar esses aspectos. Eu acho que, para encerrar, né, o fato é que essas críticas partem de diversos setores nacionais e estrangeiros, né? É o segundo ano consecutivo que todos os ex-ministros do meio ambiente, desde a década de 90, assinam uma carta responsabilizando o governo pela destruição sistemática da política ambiental desde o início da década de 90. São ministros dos mais diferentes matizes ideológicas e governos. O Ministério Público Federal pede seu afastamento pelo mesmo motivo. Fundos de investimento nacionais, estrangeiros, empresários, muitos deles ligados ao agronegócio, países europeus, todos publicaram cartas públicas
preocupados com o desmatamento na Amazônia. Os números referendam essa posição. Houve um desmatamento de 34% na Amazônia de 2019 para 2020 e as queimadas no Pantanal estão em patamar recorde desde 1998. O senhor é o único que está certo? Todos eles estão errados? Não, primeiro não é recorde, tá? Em primeiro lugar, está errada essa informação que você deu agora. O recorde de desmatamento foi em 2004 e 2005, 3 vezes mais do que tem de desmatamento no ano passado e nesse ano, vou repetir, 3 vezes mais, tá? Inclusive, nós divulgamos essa semana, aliás, a capa da Veja, de 2005, que mostra que os petistas que trabalhavam no Ministério do Meio Ambiente na época da Marina Silva foram presos por corrupção, por vender licença de corte de madeira ilegal lá na Amazônia. Alguns desses ministros que você citou estão, inclusive, na lista da rachadinha lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Outros ministros são dos estados mais miseráveis do Brasil, embora as famílias sejam muito ricas. Então, eu não dou credibilidade para essa carta de ex-ministro, porque se a gente for na linha de ex-ministro de Meio Ambiente, nós vamos ter que olhar um por um o que cada um fez nos seus estados de origem e tudo mais. O fato, e este é um fato, é que esses ministros deixaram a Amazônia para trás. Enquanto eles viajaram pelo resto do mundo, ganhando prêmios de sustentabilidade e troféus e certidões de honra ao mérito, a Amazônia continuou sendo a região mais rica do Brasil, com a população mais pobre. É a região mais rica do Brasil, com pior índice de desenvolvimento humano, justamente porque muito se falou, do ponto de vista dessa visão dos ex-ministros do Meio Ambiente, mas não se cuidou das pessoas. E se você não cuidar das pessoas, elas vão, de um jeito ou de outro, arranjar uma maneira de viver, de subsistir. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento e o que o governo Bolsonaro tem feito? É uma discussão sobre como levar o desenvolvimento econômico sustentável, melhorar a qualidade de vida das pessoas e não tratar a Amazônia como se ela fosse um grande zoológico que você põe uma cerca em volta e ninguém pode mexer lá dentro. Porque numa região que tem 23 milhões de pessoas vivendo, você tem que cuidar da saúde deles, que é o pior do Brasil, cuidar do saneamento, que é o pior do Brasil, cuidar da educação, que é o pior do Brasil, cuidar da habitação da região da Amazônia, que é a pior do Brasil, e aí incentivando a bioeconomia, justamente a geração de emprego e renda. Essa turma não fez nada disso, Amanda. Os fundos de investimento serão muito bem-vindos, inclusive, para colocar dinheiro. Então, darem aquele passo a mais, né? Bancos, etc., saírem do campo das boas ideias e colocarem dinheiro. Aliás, tem um programa que eles podem fazer isso, que vai ser lançado pelo presidente Bolsonaro, que é o Adote um Parque. 132 unidades de conservação na Amazônia, dos mais diferentes tamanhos. Qualquer um desses fundos de investimento nacionais ou estrangeiros, bancos nacionais ou estrangeiros, ou até pessoas físicas, quem tiver bastante dinheiro e quiser, artistas, etc., quiser realmente colocar dinheiro para cuidar da Amazônia, tem aí uma oportunidade. Não entra um centavo para o governo, é o próprio dinheiro do doador que cuidará da unidade diretamente, então não tem nada arrecadatório e poderá fazê-lo. Essa será uma boa oportunidade para a gente dividir aí quem fica só no discurso e quem quer fazer as coisas na prática. E o ministro já convidou o ator americano Leonardo DiCaprio a adotar um parque brasileiro. Tomara que realmente ele bote um dinheirinho aqui para preservar um pouquinho mais o que a gente tem de mata nativa. Ministro